A paz do Senhor, amados. Aqui é o pastor Adelcidos Reis. Trago o comentário da revista da Escola Dominical na lição de número 5, que tem como título A Pia de Bronze, Lugar de Purificação. O texto áureo nos diz: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. João capítulo 15 e o versículo 3. A verdade prática nos diz: a pia de bronze é o símbolo do processo da santificação que Cristo realiza em nós, através de seu sangue e da palavra de Deus. Meus amados, na lição passada, nós falamos sobre o altar do holocausto. O altar do holocausto era o local onde se realizava o sacrifício, que tipificava o sacrifício da cruz, tipificava o Calvário. Vemos que naquele trabalho, naquele ritual de sacrifício, havia algumas coisas que completavam. E hoje nós vamos dar sequência a esse processo quando nós vamos estudar sobre a pia. A pia, ela estava entre o altar e a tenda. Então, dentro daquela pia estava a água, onde o sacerdote ele usava para o seu ritual de purificação, para que ele pudesse realizar os sacrifícios e também se purificar para dar entrada à tenda. Então, ele precisava estar limpo, ele precisava estar sem sujeira nas suas mãos ou nos seus pés. Quando ele ia oferecer o sacrifício, ele não poderia apresentar o sacrifício a Deus estando com as suas mãos sujas de vísceras de animais ou de sangue, e até mesmo seus pés sujos. Ele tinha que estar limpo, impecável, com vestes adequadas, com o seu corpo adequado, para que aquele sacrifício fosse aceito e ele mesmo fosse aceito na presença do Senhor. Caso contrário, Deus poderia recusar aquele sacrifício. A maneira dele se apresentar a Deus determinava a sua condição de sobrevivência. Porque se ele apresentasse a Deus de forma inadequada, Deus poderia fulminar o sacerdote. Foi exatamente isso que aconteceu com Nadab e Abiú, quando eles adentraram ao lugar santo para oferecer incenso ao Senhor. Eles usaram atalhos, e a brasa que era para ser levada do altar do holocausto, eles então não levaram, usaram outro tipo de fogo que Deus chamou de fogo estranho. Então, Deus, ao recusar aquele sacrifício, porque não foi feito de forma adequada, ele se tornou um sacrifício profano. O que é sacrifício profano? É um sacrifício irreverente, quando as coisas de Deus é tratada de forma irreverente, de forma inadequada. Então Deus jamais vai aceitar um sacrifício que contraria os seus padrões da sua palavra. Então era assim que o sacerdote devia apresentar diante de Deus. A pia, ela era feita de bronze, era o bronze polido. Aquele bronze ele foi recebido das mulheres quando foi feita a coleta para a construção do tabernáculo. As mulheres piedosas, elas levaram seus espelhos e ofertaram para a construção do tabernáculo. E aqueles espelhos, eles foram usados para a construção da pia. Como eram aqueles espelhos? Aqueles espelhos, eles eram de bronze polido. Passava por um processo de polimento e aquele bronze, ele reluzia, ele vibrava.
A imagem das pessoas era refletida naquele bronze. Então, quando Bezaleel pegou aquele bronze e confeccionou a pia, ele então executou ali um processo refinado de polimento, e aquele bronze ele ficou como espelho. Ele refletia a imagem da pessoa. E esse espelho tinha uma finalidade ali na pia, porque quando o sacerdote ele chegava para oferecer o sacrifício, ele, ao passar por um processo de lavagem e de purificação, a imagem do seu rosto era refletida na pia. E ali, com o reflexo do sol, aquilo se tornava uma imagem vibrante do rosto do sacerdote. E nós podemos ver que isto tipifica ou representa a nossa vida espiritual, a palavra de Deus, que muitas vezes coloca a nossa imagem às claras. Eu não posso ver o meu rosto, eu não posso ver o meu rosto a menos que eu olhe no espelho. Então, a Bíblia, a palavra, ela é como esse espelho que vai refletir em mim a imagem que eu tenho. Ela vai me corrigir, ela vai me advertir, ela vai tratar comigo para que eu possa me colocar em uma posição de santidade, de pureza. Ela vai expor as minhas impurezas. Era assim que a pia ela era para o sacerdote. O sacerdote, ao se ver na pia, ele sabia se havia algum resíduo de vísceras de animais, de sujeira, de sangue, nas suas mãos, nos seus pés, no seu rosto, enfim, na sua roupa. Ele precisava estar impecável diante do Senhor, para que o sacrifício ele fosse aceito. Vemos que a pia ela tinha uma importância na santidade do sacerdote, e a pia também ela aponta também para a santidade na nossa vida cristã. Na pia refletia tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é santo. Então, esse objeto que estava entre o altar do holocausto e a tenda da congregação, ela estava ali com uma finalidade de realizar pureza e santificação. Vemos que nesse processo o sacerdote ele passava por santificação e purificação todas as vezes que ele tinha de apresentar ao Senhor. Quando Arão ele foi separado e para ser consagrado ao Senhor, a primeira coisa que Arão teve que fazer foi tomar banho, ele e os seus filhos. Então, aquela lavagem geral que Arão ele teve simboliza a lavagem que Cristo realizou em nossas vidas na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, o sangue derramado, o sangue de Cristo, nos lavou, nos purificou de todo o pecado. Mas no dia a dia, nós que trazemos a natureza caída, a natureza fracassada, herdada de Adão, nós também somos sujeitos às impurezas, aos percalços, aos pensamentos negativos, e isto nós precisamos também ser limpo com a água que é a palavra. Quando Cristo esteve com os discípulos na celebração da Santa Ceia, naquele processo que ele lavou os pés dos discípulos, Jesus ele disse: vós estáis limpo pela palavra. Então a palavra ela é fonte de santificação, ela é fonte de purificação, ela é fonte de limpeza para a nossa vida espiritual. E assim
era o viver do sacerdote ao entrar e ao sair do tabernáculo. Ele tinha de observar estes detalhes antes de oferecer o sacrifício perante o Senhor. Vemos que os sacerdotes, ele tinha que ter ali o ritual de santidade, de santificação. Dia a dia, ele tinha que se preocupar com isto. Nós vemos que Deus, ele organizou toda a vida religiosa de Israel. Deus, ele preparou toda a liturgia que havia de ser realizado na antiga aliança. Primeiramente, Deus, ele preparou um local que foi o tabernáculo. E aquele local que Deus, ele preparou, ele também escolheu os objetos a ser usado ali no tabernáculo. E esses objetos, como também os sacerdotes, eles passaram por um processo de santificação. O que é santificação? Santificação é a separação de pessoas ou de objetos para o uso exclusivo do Senhor. E nós vemos que isto acontece também em nossos dias. Deus escolhe, Deus separa, Deus às vezes tem coisas, objetos que é usado exclusivamente ao serviço do Senhor. Por exemplo, uma bandeja de Santa Ceia, ela é de uso exclusivo ao serviço do Senhor. Ela não é recomendada a usar com outra finalidade. Por quê? Porque ela é um objeto dedicado ao Senhor. E esse processo de dedicação enfatiza o processo de santificação. Arão e seus filhos eram também desta forma, santificados ao serviço do Senhor. Nós vemos que o processo de santificação também envolve a vida do cristão. Vemos que nós podemos observar que o processo de santificação, ele é contínuo. Existem alguns passos da santificação. Por exemplo, o primeiro processo da santificação é a santificação posicional ou a santificação passada. O que é santificação posicional ou passada? É a santificação que Cristo realizou na cruz do Calvário, quando ele morreu, quando ele derramou o seu sangue. Então ele nos comprou com o seu sangue, ele edificou a sua igreja. E nós que compomos a igreja do Senhor, nós somos santos só por pertencer à igreja. Por quê? Porque a igreja é santa, mas sermos chamados de santo, o posicionamento de santidade, simplesmente por pertencer à igreja, ele é muito pouco. Ele não nos dá a garantia de vida eterna. Por quê? Porque no processo de santificação, nós devemos também apresentarmos resultado. Esse processo de santificação passada ou posicional foi o que Cristo realizou. E então, o processo, ele continua. Vemos que nessa continuidade desse processo, existe a santificação real, a santificação progressiva. O que é a santificação progressiva? É aquela que nós executamos e realizamos no dia a dia, com a nossa renúncia, com a nossa abstinência, muitas vezes fugindo da aparência do mal, recusando o pecado, tendo um viver agradável diante do Senhor, vivendo para Cristo. Isto faz com que a nossa vida seja aperfeiçoada na presença do Senhor. E para isso, nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo. Mas somente o Espírito Santo não é suficiente, porque ele está como nosso consolador, como nosso ajudador. Mas a grande verdade é
que nós temos em nosso ser a natureza caída, herdada de Adão, a natureza pecaminosa. Mas no momento da nossa conversão, nós recebemos a natureza de Cristo e vivemos com a natureza pecaminosa no nosso ser, tendo a natureza de Cristo. Imagine o tamanho do conflito que o cristão ele pode enfrentar. Mas quando Cristo ele reina de verdade na nossa vida, nós vamos subjugar a natureza fracassada, caída, pecaminosa e vamos viver para Deus. E assim nós vamos aperfeiçoando a nossa vida espiritual na presença do Senhor. E esse processo é o processo de santificação. Ele não termina aqui, ele não para. Nós podemos ser hoje mais santos do que fomos ontem. E amanhã nós podemos ser mais santos do que somos hoje. Esse processo ele é contínuo, jamais ele vai encerrar aqui na terra. Ele vai dar a sua completa santificação no céu, onde está o terceiro estágio, que é a santificação futura, que biblicamente é chamado de glorificação. É lá na glória, quando nós recebermos corpos gloriosos, é que nós seremos verdadeiramente como Cristo é, com corpo glorioso. E lá se completa o processo de santificação. E esse processo de santificação que refletia na liturgia levítica, no ritual do tabernáculo, ele reflete também no viver atual. Nós também podemos ver que é possível termos uma vida santa, vivermos em santidade. Por que isto é possível? Primeiro, porque temos a nossa vida em Cristo, fomos lavados em Cristo, fomos purificados em Cristo, tivemos os nossos pecados perdoados em Cristo, mas também Cristo nos dispensou o seu Espírito para estar conosco, nos ajudando, nos consolando, nos fortalecendo a termos uma vida progressiva na presença do Senhor. Mas esse processo, ele se completa também com a palavra, com a Bíblia. Ela é a água que nos purifica. Cristo, ele disse para os discípulos que eles estavam limpos pela palavra. E a palavra, ela nos adverte, ela nos exorta, ela nos ensina. E assim, se nós estivermos firmados na palavra, nós podemos ser cada dia mais aperfeiçoados, cada dia mais santos. Até porque a própria Bíblia, ela nos diz que aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Então esse processo, ele deve continuar até que nós encerramos a nossa jornada de fé aqui na terra. Nós vemos que a advertência de Deus para Arão e os seus filhos era que eles deveriam apresentar ali de mãos limpas, de pés limpos. No versículo 21 do texto da leitura bíblica em classe, nos diz: lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e a sua semente nas suas gerações. Então, eles precisavam usar a pia constantemente, diariamente, nos seus rituais. A água não podia faltar na pia. Aquela água, ela era retirada da pedra, da água que jorrava e descia do monte. Nós vemos que no monte havia um ribeiro que corria. Não havia água ali no deserto, mas Deus providenciou água para o povo. Havia a pedra que seguia e que sempre saciava a sede do povo. Nós vemos que quando Arão ele pecou, fez o bezerro,
Então Moisés estava no monte. Quando Moisés desceu, nós vemos uma cena muito interessante no livro de Deuteronômio, no capítulo 9, o versículo 20 e 21, que nos diz: o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Porém tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, e o queimei a fogo, e o esmaguei, moendo-o bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. O ribeiro que emanava da pedra descia do monte e atendia a necessidade de todos os filhos de Israel, e os sacerdotes também banhavam daquela água para o uso do sacrifício e dos rituais de limpeza ali do tabernáculo. Então a água, quem providenciava a água era o próprio Deus. E esta água, ela é símbolo de pureza, símbolo de purificação, símbolo de limpeza nas nossas vidas. E esta água, ela é simbolizada hoje na vida cristã pela palavra de Deus. Ela é a água que sacia, que satisfaz, que mata a sede da alma e que também nos purifica. Somos advertidos pela palavra. Então, a presença do Espírito Santo, o poder do sangue de Jesus e o poder da palavra são os instrumentos que nós podemos utilizar para a nossa purificação e a nossa santificação diária. Nós podemos ver também que a pia era um lugar de limpeza e de pureza. A limpeza que estava presente nos rituais passava também pela presença da água da pia. A pia, ela significa lugar de lavar. Era o lugar onde o sacerdote ele tirava todas as impurezas das suas mãos e dos seus pés. Ali na pia, quando refletia a sua face, ele se via naquele espelho a sua condição. Assim também, amados, nós podemos nos ver perante a palavra do Senhor, quando nós passamos por um processo de lavagem, de purificação na pia, ou seja, na água que é a palavra do Senhor, tá? Então, para concluir, nós podemos ver que os aspectos do rito de lavagem do sacerdote. Então, aquele aspecto, primeiramente, ele era completo. Para quê? Para santificar o sacerdote, para estar em condição de ser instrumento na mão do Senhor. Passava por um processo de lavagem completa. Mas depois passava simplesmente por um processo de purificação do cerimonial das mãos e dos pés, para que eles não apresentassem a Deus com pés ou mãos sujas. Nós não podemos apresentar a Deus com as nossas mãos sujas. Nós não podemos apresentar a Deus com os nossos pés sujos. Nós não podemos apresentar a Deus com as nossas vidas sujas. Então a nossa pureza, a nossa limpeza espiritual diz respeito à nossa santificação. E nós, para sermos vidas santas, nós precisamos observar os preceitos do Senhor. Tudo aquilo que somos ou que fazemos para Deus reflete naquilo que nós somos. Muitas vezes nós somos usados por Deus, e muitas pessoas que às vezes é usado por Deus se autodenomina de homem de Deus ou de mulher de Deus. Mas aquilo que nós fazemos para Deus não determina o nosso processo de ser homem de Deus ou mulher de Deus. O que vai determinar a nossa condição de homem de Deus e de mulher de Deus é a nossa condição de vida espiritual e do nosso caráter cristão. Quando o caráter cristão refletir na minha vida, aí sim vai determinar se eu sou ou não
um homem de Deus. O que é caráter? Caráter é a nossa forma de ser, sentir e agir. Ou seja, é o somatório das nossas qualidades morais. E essas qualidades podem ser boas ou más. E essas qualidades, elas vão determinar na presença do Senhor se eu sou homem de Deus ou não. Se você é mulher de Deus ou não. É a sua forma de comportar. Porque Deus nos usa independente das nossas condições. Ele usa baseado na palavra. Ele disse, eu velo pela minha palavra para cumprir. Então Deus, para cumprir a sua palavra, Ele usou uma jumenta, Ele usou um peixe, Ele usou galo. Nem por isso nós podemos dizer que jumenta é jumenta de Deus, que peixe é peixe de Deus, ou galo é galo de Deus. Não, foi instrumentos que Deus usou. E Deus também nos usa como instrumento. Deus nos usa muitas vezes porque não tem ninguém ou nada melhor para Ele usar. Tá? Para Ele usar. Então Ele nos usa. Então, vamos procurar ter uma vida santificada para de verdade nós sermos instrumentos onde reflete a glória de Deus em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.